Graça e paz, queridos. Aleluia. O Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. Vamos orar por revelação na palavra? Esse é o momento de você clamar a Deus, porque o que vai fazer a diferença dessa palavra que vai ser ministrada, de tudo aquilo que você ouve no seu dia a dia, de tudo aquilo que é natural, daquilo que é conhecimento, daquilo que é ciência humana, talvez de uma palestra que você escutar em qualquer outro lugar, se você tiver revelação, se você ouvir as palavras que serão ditas aqui, com os ouvidos espirituais, você será transformado. Amém? Feche os seus olhos, abra a sua boca e clame a Deus por isso. Fala: Deus, eu preciso de revelação, eu preciso de ouvir a sua palavra com ouvidos espirituais, eu preciso que o meu coração esteja aberto para entender, para receber a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos um ambiente de fé, um ambiente de luz, um ambiente de graça, de revelação e entendimento. Tudo aquilo que é humano, natural, toda seta maligna na mente, todo entendimento desse mundo, nós renunciamos para entender o entendimento do céu, para conhecer as coisas divinas, as coisas celestiais, em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Tem condições de projetar a Bíblia? Sim? Projeta para mim, por favor, Mateus 22, a partir do versículo 23. Mateus 22, a partir do versículo 23. Se é que podemos dar um título para essa mensagem, o título é: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ok? Já está projetado? Vamos ler. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram. A Bíblia está falando aqui dos saduceus. É muito comum você ver na Bíblia as pessoas sendo classificadas por grupos. Então existem os saduceus, existem os fariseus. É comum também você ouvir falar de publicanos e também você ouvir falar de outros grupos, como os zelotes, que era um grupo muito menor, e os samaritanos. Samaritanos eram aqueles que eram de Samaria. Os judeus não falavam com eles, não os consideravam como filhos de Deus, consideravam eles como uma cópia barata ou uma tentativa de imitá-los. Lembra que o sacerdote passou de largo, referente àquele cara que foi assaltado, espancado, etc. O sacerdote passou de largo. Lembra que Jesus contou uma parábola sobre isso? E nessa mesma parábola Jesus fala que o bom samaritano passou e socorreu aquele homem. Falar para um judeu que um samaritano era bom, era um negócio assim, de querer, como diz alguns, de fazer brotar neles os mais primitivos sentimentos, alguma coisa assim. Era uma afronta muito grande, porque para eles, os samaritanos não tinham nada a ver com Deus. Eram pessoas deploráveis, que não seguiam os princípios, que não andavam nos caminhos de Deus. Então esse grupo, pode projetar o próximo versículo, por favor. Esse grupo que interrogou Jesus, começa a interrogar Jesus, eram os saduceus. Os maiores grupos eram saduceus e fariseus. Os publicanos, eles não eram um grupo que cria, não tinha essa dominação por causa da sua crença. Mas publicanos eram aqueles que eram judeus que cobravam impostos para Roma. Então, referente à sua crença, nós temos saduceus, fariseus e samaritanos que criam de uma outra forma. Então, esses saduceus, na verdade, a Bíblia diz que eles não acreditavam em ressurreição. Então, eram como se fossem os céticos da época. Eram aqueles caras que criam que comeu, viveu, morreu, acabou. Não tem mais nada depois da morte. Eles não criam na ressurreição. Os fariseus eram aqueles que cuidavam da lei. Eram aqueles que cuidavam, teoricamente, das coisas de Deus.
eles eram os discípulos de Moisés, porém, eles eram cegos. Por quê? Porque eles valorizavam muito mais a forma do que a essência. Quando você valoriza mais a aparência, a forma do que a essência, você é um religioso. Significa que você valoriza muito mais o exterior do que o interior. Você valoriza muito mais do que é aparente, do que aquilo que somente Deus pode ver, do que aquilo que é espiritual. Porque as coisas naturais, elas são aparentes. As espirituais, elas se discernem espiritualmente. A palavra de Deus diz que aquele que é espiritual, ele discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Esse povo, os saduceus, eles vieram contar, querer colocar Jesus em uma situação complicada, traduzindo em um português um pouco mais recente, colocá-lo em uma saia justa, porque eles queriam combater a sua doutrina, eles queriam dizer que o que ele falava era infundado, eles queriam descredibilizar a mensagem de Cristo, e eles começam contando uma história. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, e suscitará descendência ao falecido. Isso significa que vamos dizer que tem um casamento. Alguém de uma família casa com um homem de uma família, casa com a mulher de outra família. E porventura nesse casamento eles ainda não têm filhos e o marido morre. O que a lei dizia? Que o irmão desse homem, desse marido que morreu, precisava de se casar com a viúva para suscitar-lhe descendência. Por quê? Porque essa mulher precisava de ter descendência. Porque uma mulher viúva e sem filhos, ela ficava completamente desprotegida naquela época. Então Deus disse, ordenou que o irmão daquele homem que morreu precisava de se casar com esta mulher. Próximo versículo. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Algum homem aqui, solteiro, deixa eu ver? Você queria se casar com a mulher dessa? Por quê? Eu fico imaginando a mãe desses homens. Assim, a mulher era uma viúva negra da pior espécie, né? Ela matava só no olhar. O mesmo sucedeu com o segundo, terceiro até o 7º. Próximo. Depois de todos eles, depois que ela dizimou a família, morreu também a mulher. Essa história parece um filme de terror, não é verdade? Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Aí Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Próximo. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Alguém diz aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Você que é casado e tem problemas com seu cônjuge, você pode dizer para ele: olha, te amo muito, Deus vai nos transformar nessa vida, mas lá no céu nós não seremos mais casados, amém? Brincadeira, só para quebrar o gelo. Os casais que olham assim para o outro, eu falo: vixe, Senhor, traz sua graça. A Bíblia diz: digno entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Então, a Bíblia diz que o casamento é algo digno. Digno. Essa semana, esses dias, eu comecei a atender alguns irmãos da igreja. E a maioria deles casados. E quando eu atendo um casado, eu falo assim: ó, tem 2 coisas que não pode nessa igreja. Eles falam: o que, pastor? A primeira coisa, um solteiro não pode ter uma vida de casado. Ele não pode usufruir da intimidade de alguém que é casado. Por quê? Porque isso é mandamento, isso é bíblico, nós não cremos nisso, cremos que sexo foi feito para o casamento.
Deus criou o sexo seguro, extremamente seguro, chamou ele de casamento, aleluia. Alguém diz amém? Amém. Então essa é a primeira coisa que não pode. Nós não podemos ter pessoas aqui, jovens solteiros, que têm uma vida promíscua. Mas tem outra coisa que também nós não podemos. Nós não podemos ser casados nessa igreja que não desfruta de uma vida sexualmente ativa, abençoada, cheia de unção, glória a Deus, aleluia. Algum casado diz amém? Amém. Pastor, não pode ficar falando dessas coisas. Como não? O nosso culto Kids é ali do lado. Fica tranquilo, nós não temos... Bom, se tem alguma criança aqui, ela deveria estar lá. E hoje, esconder isso das crianças é um grande desafio. Talvez você não fale sobre isso, mas alguém vai falar. Então é melhor ela ouvir da forma correta, do jeito certo. Deus criou o homem e a mulher, os colocou num jardim. E o primeiro mandamento que existe na Bíblia foi para eles se relacionarem sexualmente. Acredita num negócio desse? Aí você casa e deixa o diabo ir lá cutucar você, trazer um monte de seta na sua orelha, e você, de repente, agora não tem mais relacionamento sexual com a sua esposa. Relacionar-se sexualmente dentro do casamento é edificar igreja. Alguém diz glória a Deus por isso? Pastor, você está com a mente suja, você só pensa nisso. Não, está na Bíblia, eu estou meditando na palavra de Deus. O que está na palavra de Deus é bom, pode ter certeza. E é para ser ensinado, é para ser falado. Nós estamos numa época de carnaval, onde... Carnaval, a palavra carnaval significa carne nada vale. Carne nada vale. Esse é o sentido da palavra carnaval. E o carnaval ele traz muitos prejuízos. É onde pessoas usam pela primeira vez drogas. Onde inúmeras pessoas vão perder a virginidade. Crianças serão abusadas. Muitas delas serão engravidadas nesses dias. Há um estudo que mostra que no final do ano, é um ano onde há onde pessoas dão muito à luz, a pessoas muito jovens, mulheres muito novas dão à luz. Por quê? Porque são os filhos do carnaval, que não se sabe nem quem são os seus pais. O Evangelho protege você, protege a sua casa, protege a sua família, inclui os seus filhos nele. Toda a sua casa precisa estar envolvida com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Quando isso acontece, isso é proteção para você e para a sua família. Quantos dizem amém? Amém? Glória a Deus. Mas essa não é a minha palavra. A minha palavra é essa que nós acabamos de ler. Jesus ele disse que nós erramos por dois principais motivos. Qual é o primeiro motivo? Porque não conhecemos a palavra de Deus. Qual é o outro motivo? Porque não conhecemos o poder de Deus. A palavra e o poder de Deus são coisas que caminham juntas. Não haverá uma única vez em que a palavra de Deus será liberada, ou em que Deus vai falar algo, e que o poder de Deus não será liberado junto. O Espírito Santo ele está à disposição para testificar a palavra pregada. A palavra que pregamos, ela é testificada pelo Espírito Santo. Quando nós falamos sobre cura, quando nós pregamos e dizemos que Jesus ainda cura nos dias atuais, o Espírito Santo, ele libera poder para que pessoas sejam curadas. Alguém diz amém? Amém. Alguém aqui já foi curado de forma sobrenatural? Diga amém. Glória a Deus. Eu também já fui curado instantaneamente de algo que nunca mais tive problema. Eu me lembro que eu estava, uma vez, me deu uma úlcera, não foi uma úlcera, foi gastrite, que é a pré-úlcera, né? A gastrite, pelo menos é o que me falaram, não estudei sobre isso. A gastrite, ela gera um incômodo muito grande, uma dor no estômago. E eu, sempre que eu me alimentava, 1h30 depois, 2h30 depois de comer, de se alimentar, vinha uma dor horrível, às vezes seguida de vômito, e eu não podia ficar com o estômago vazio, que aquilo me incomodava.
Se eu estava em uma reunião, eu precisava de interromper a reunião para comer alguma coisa. E isso era muito incômodo, ruim, doloroso, e eu estava passando muito mal com aquilo. E um dia eu fui a uma reunião da igreja, uma reunião no prédio, e pedi oração. Estava marcado para o outro dia, já um exame para fazer, que eu tinha que tomar aquele líquido branco, aquela coisa para fazer acho que é um contraste, alguma coisa parecida com isso. Alguém da área aqui me ajude. É isso mesmo? Endoscopia. Irmãos, eu recebi uma unção tão poderosa naquele dia, que eu recebi convicção plena que estava curado. Eu nunca mais precisei fazer uma endoscopia na minha vida. Isso tem quase 30 anos. Fui curado em definitivo. E eu vejo pessoas sendo curadas e dando testemunho no nosso meio. Tem um testemunho que eu gosto de contar, porque aconteceu na nossa rede. E é algo que salta aos olhos. Havia uma irmã, inclusive eu coloquei ela para testemunhar aqui outro dia. A esposa, quem é o nome dele? Hoffmann, é um nome alemão. E a Letícia, é isso? A Letícia, ela usava um óculos que era assim, um fundo de garrafa ipsis literis. Tinha 6 graus de miopia. Quem tem 6 graus de miopia não consegue enxergar o próprio rosto no espelho sem óculos. Ela nem sabia quem era o marido sem óculos. Já pensou? Você tem um óculos, tira o óculos, não sabe mais quem é seu marido no meio da festa. Se chegar alguém de um biotipo lá, tal, você acha que é ele. E ela estava no encontro. E alguém resolveu orar por ela. Alguém recebeu uma direção do Espírito e teve ousadia. Fala comigo, ousadia. Fala para o seu irmão, seja ousado. Sempre. E essa pessoa orou. Tirou o óculos, orou e ela saiu. E tempos depois falou, cadê meu óculos? Falou, olha, óculos. Eu estou enxergando. Houve uma cura instantânea. Não há diferença entre Deus curar alguém que tem 6 graus de miopia e alguém que é 100% cego. Talvez não há diferença para mim e para você, mas do ponto de vista de Deus não há nenhuma diferença. Porque é Jesus quem cura. E nós pregamos e falamos que os mesmos sinais que acompanhavam Jesus, eles estão à disposição da igreja. Quantos dizem amém? A Bíblia diz que Cristo é o primogênito, Ele é a plenitude. Cristo é o Filho de Deus. Ele era Deus e Ele era homem. Como que Ele era Deus e como que Ele era homem? Nós, eu e você, nós somos espírito. Possuímos uma alma que moram em um corpo. Você não é o que os outros veem, você é o que Deus vê. Porque os outros, as pessoas, somente podem ver um corpo que vai durar 90, 100 anos. Deus vê o seu espírito, que vai durar a eternidade afora. Você é espírito. Quando você se converteu, você nasceu de novo. O Espírito de Deus veio morar em você. A Bíblia diz que Ele se uniu a você, Ele foi amalgamado. E a palavra diz que aquele que se une a uma mulher, torna-se uma só carne com ela. Porque há uma comunhão de corpo, essa união é união sexual. Quando alguém se une a uma prostituta, ele se torna um só corpo com a prostituta. Não é lavou, está limpo, não, é um só corpo, que a palavra de Deus diz. Mas aquele que se une ao Senhor, é um só espírito com Ele. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Jesus era 100% Deus no seu espírito e 100% homem no seu corpo. E Ele tinha a plenitude de Deus. Ele foi o primeiro a usar de forma completa os dons espirituais.
Paulo, escrevendo no capítulo 12 de Coríntios, ele fala sobre 9 manifestações dos dons espirituais. E essas manifestações, todas elas estão à disposição da igreja. E é um mandamento bíblico que nós devemos buscar os dons espirituais. Buscai com zelo, com cuidado, com encargo, os dons espirituais. E de acordo com o seu perfil, de acordo com aquilo que Deus tem para você, você pode ter certeza, há sempre algum dom que você tem mais desejo de tê-lo do que outro. O ideal é que você tenha todos. Fala para o seu irmão, o ideal é que você tenha todos os dons. Por que é o ideal que nós tenhamos todos? Porque a palavra de Deus diz que nenhum dom pode nos faltar. É uma recomendação de Paulo. Pastor, quais são esses dons? Esses dons, eles são variedade de línguas. Quando você é batizado com o Espírito Santo, nem sempre você recebe variedade de línguas. Você pode falar apenas algumas poucas palavras. Quando naquele momento que o Espírito Santo enche você, você é cheio do Espírito e você começa a falar em outra língua. Nesse momento, pode até acontecer de você receber junto o dom de variedade de línguas. Mas na grande maioria das vezes não. Você vai falar apenas uma pequena frase. E isso é o batismo com o Espírito Santo, é uma evidência. Pastor, qual que é a prova de que o enchimento do Espírito Santo é o falar em línguas? No livro de Atos existem 4 referências falando, foram cheios do Espírito Santo. Em 3 delas há a evidência, há escrito, falaram em outras línguas. Então nós podemos concluir que quando alguém é cheio do Espírito, quando alguém é batizado no Espírito Santo, ele fala em outras línguas. E nós queremos que tudo aquilo que está escrito no Novo Testamento é para os dias atuais. É para hoje, é para mim e para você. Quantos dizem amém? Amém? Glória a Deus. Os dons, eles são variedade de línguas, interpretação das línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, dons no plural, dons de curar. Por que são dons de curar e não dom de curar? Eu não sei completamente, mas eu já vi pessoas que Deus as usa especificamente em algo. Eu já vi pessoas que são usadas para muito, assim, com muita evidência, em curar cegos. Já vi outros que são usados com muita evidência em curar paralíticos. Outros com muita evidência em curar surdos. Outros com muita evidência em curar articulações. Na minha rede, lá já tem 2 pessoas que foram curadas de problemas nos olhos. A primeira foi a Letícia com 6 graus e teve uma outra irmã que foi curada de 2,5 graus. Então, alguém que vai orar, Deus dá encargo por orar por aquilo. Ele começa a ter raiva de óculos. Toda vez, nada contra os irmãos que são de ótica aqui, que vendem óculos, continue vendendo. Não é raiva de você se você mexe com isso. Se é o teu mercado, o teu comércio. Mas ele olha para a pessoa, fala, uau, esse óculos está fora do lugar. Essa pessoa não tinha que usar isso, porque Deus a fez perfeitamente. E esse óculos é uma muleta que ela está usando. Pelo menos a pessoa que vai orar, ela vê mais ou menos assim. E isso atrapalha essa irmã. Nós vamos orar, ela vai ser curada agora. Arranca aqui, me dá aqui esse óculos. Me empresta aqui um pouquinho. É mais ou menos assim. Ou pelo menos é o que eu imagino. Quando você recebe uma santa indignação, e quando você vê alguém enfermo, você fala, vou orar por você e você vai ser curado hoje. Há dons de curar. Há operação de maravilhas. O que é a operação de maravilhas? Lembra que Jesus multiplicou os pães? E isso é a operação de maravilhas. Há o dom da fé. Lembra que Jesus andou sobre as águas? Ele anda sobre as águas e ainda ordena Pedro a andar também. Não foi só para ele, foi para aquele que também quis. E há discernimento de espíritos. Lembra que Jesus, em um determinado momento, ele foi orar por alguém que era mudo e surdo. Ao invés de ele repreender a enfermidade, ele repreendeu o espírito.
Por quê? Porque aquela pessoa não tinha uma enfermidade, ela tinha um espírito maligno que a tornava muda e surda. E para fazer isso, Jesus precisava de ter esse dom, de discernir os espíritos. Porque para saber que aquela pessoa não estava doente por causa de uma enfermidade, mas ela estava doente por causa de um espírito maligno. Quantos querem os dons espirituais? Diga amém. Amém. Diga eu quero. Pergunta para o seu irmão, quantos dons você quer receber hoje? Pergunta para ele, quantos dons você está disposto a buscar hoje? Obrigado pelo irmão que trouxe a água. Vai receber galardão no céu, aleluia. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Todas as vezes que eu valorizo as Escrituras, devemos valorizar as Escrituras, sim ou não? Mas ignoro o poder de Deus, eu vou cometer muitos erros, vou fazer julgamentos errados. Todas as vezes que eu dou muita ênfase ao poder de Deus, mas ignoro as Escrituras, nós iremos cometer muitos erros, porque a Escritura é o alicerce das nossas vidas. Se você quer ter uma vida de um vencedor, a nossa visão, ela diz que nós somos uma igreja de vencedores. Para você se tornar um vencedor, o seu alicerce precisa de ser a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, você será derrotado. Não há como, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é luz para o seu caminho, ela é lâmpada para os seus pés, e sem essa palavra, o seu caminho não terá luz. Você não terá como discernir onde caminhar corretamente, você não terá como discernir onde você coloca os seus pés. Por quê? Porque você não conhece a palavra de Deus. Toda a nossa estrutura de igreja, células, cursos, trilho do vencedor, reuniões de celebração, os nossos eventos, eles visam a colocar isso que acontece no Novo Testamento em prática nos dias atuais. Então nós temos encontro. O que é um encontro? É um evento de evangelismo, onde nós levamos pessoas ali para falar da palavra de Deus, para expor a palavra de Deus, para orar por elas, para pregar para que elas se arrependam dos seus maus caminhos, para dar uma oportunidade delas serem expostas ao Evangelho e ter um tempo ali de serem cheias de Deus, de se esvaziarem do mundo. Quantos dizem glória a Deus? Nós erramos, porque não valorizamos a palavra de Deus como deveria. E também erramos, porque não valorizamos o poder de Deus como deveria. Todas as vezes que Deus fala, há poder da parte dele liberado para testificar a palavra pregada. Se nós vamos supor algo, vamos imaginar que nós aqui na igreja pregássemos que os milagres e tudo aquilo que acontece de sobrenatural no Novo Testamento não é para os dias atuais. O que aconteceria? O Espírito Santo iria testificar isso que está sendo pregado, infelizmente. Mas quando nós abrimos a nossa boca e dizemos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus quer fazer na sua vida assim como fez na minha, Deus quer salvar a sua família, Deus quer curar você de todo tipo de enfermidade, seja ela física ou emocional, milagres vão acontecer na sua vida. Quando nós abrimos a nossa boca para falar sobre isso, o que acontece? O Espírito Santo, ele vem para testificar a palavra que nós liberamos. Mas pastor, por que ele não faz isso antes da gente falar? É porque ele quer que você fale primeiro. É porque as coisas funcionam nesta ordem. Deixa eu te falar o que está escrito lá no primeiro capítulo da Bíblia. O primeiro versículo diz assim: no início, ou no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Fala para o seu irmão, o Espírito de Deus estava esperando uma ordem. Fala isso para ele.
O Espírito de Deus estava lá, aguardando uma ordem a ser dada. De repente, alguém fala algo. Quem é esse alguém? Deus. O que Deus diz? Haja luz. E o que acontece imediatamente? O Espírito Santo de Deus estava aguardando aquela palavra ser liberada. Ao ser liberada aquela palavra, o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus, entra em ação e a luz, pum, aparece. Alguém diz aleluia? Fala para o seu irmão: Deus, o Espírito Santo, está aguardando você liberar a palavra, para Ele liberar poder. Seja ousado. Deus quer te usar de forma poderosa. Você precisa de ter novas experiências com Deus. Você já imaginou estar em um lugar onde tem alguém enfermo e de repente o Espírito começa a te inquietar e você fala: Deus, eu tenho certeza que é para orar por essa pessoa? Senhor, usa outro. Não, e Ele fala: eu quero usar você. Você é meu escolhido, você é o meu profeta, você é o meu sacerdote nesse lugar. E você às vezes vai até tremendo. Abra sua boca. Quero orar por você. Posso orar por você? Você está enfermo? Estou meio enfermo. E você declara cura. Fala: Deus, eu declaro cura. Tudo aquilo que não procede de Deus, tudo que não glorifica Cristo, cai por terra agora. Quando há poder liberado, as pessoas creem. Os céticos creem. Aqueles que falam mal dos crentes passam a crer. Aqueles que falam mal da igreja passam a crer. Se não crer, eles calam a boca. Eles param de falar. Por quê? Porque ficam descredibilizados quando alguém que representa a igreja, alguém que representa Cristo, vai lá e opera um sinal, algo miraculoso, algo acontece. Fala para o seu irmão: Deus quer te usar poderosamente. Deus quer te usar de forma sobrenatural. Aleluia. Jesus, quantos creem em Jesus? Diga amém. Amém. Eu vou te falar o que Ele disse agora. Você crê que o que Ele disse é verdade? Amém. Fala: eu creio. Disse Jesus: em verdade vos digo, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, quantos creem nele? Diga amém. Amém. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Fala para o seu irmão: você crê em Jesus? Então você vai fazer obras maiores do que o que Ele fez, porque está escrito. Creia e declare essa palavra todos os dias. Porque eu vou para junto do meu Pai. O que ele estava dizendo é o seguinte: olha, se você crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço, e vai fazer maiores do que essa, porque eu estou indo para junto do Pai, mas vou deixar você aqui para me representar. Você é o meu representante, você é o meu substituto, você é o meu embaixador. Alguém crê nisso? Diz amém. Glória a Deus. Vamos ler mais. Aleluia. Sobre a palavra de Deus, que nós erramos porque não conhecemos a palavra e também não conhecemos o poder, por isso nós erramos. Quanto mais conhecermos a palavra de Deus e mais conhecermos o poder de Deus, menos nós iremos errar, porque a palavra de Deus é a base, é o equilíbrio, e o poder de Deus é o dínamos liberado para operar milagres, sinais e maravilhas, para trazer ordem ao caos, para dizer: está errado, está ruim, mas vai consertar, para dizer: minha conta está devedora, mas vai se tornar positiva. O amém foi assim. Deixa eu te contar algo. A Bíblia diz que como Ele é, nós seremos. Amém? A palavra de Deus diz isso, que nós seremos como Ele é. Se nós seremos como Ele é, o que nós estamos fazendo nesse momento aqui na terra?
Nós estamos sendo treinados para ser. Ok? Fala para o seu irmão, você é um Jesusinho em treinamento. Creia nisso. Deus quer te treinar. No Novo Testamento, na Nova Aliança, para nós é muito claro, Deus não castiga os seus filhos. Porque o propósito do castigo é o sofrimento, é a dor. Mas Deus disciplina os seus filhos. E o propósito da disciplina é o crescimento, é o fortalecimento. Então Deus não te castiga, Ele te disciplina. Essa disciplina, ela vem de diversas formas. Pode ser a restrição de algo. Pode ser a exposição da sua vida em algum momento. Olha só, a palavra de Deus diz, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a medida que você julgar, você também será julgado. Em outras palavras é assim, Jesus é enviado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Ele se manifestou em graça e cheio de verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele deu a vida por você. Ele deu a vida pela igreja. A igreja o aceita, o recebe como Salvador. A partir desse momento, a palavra de Deus diz em Romanos 5:1, que nós somos justificados mediante a fé por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando eu creio em Jesus, eu sou justificado. A palavra justificado é aquele que foi, significa que é aquele que foi feito justo. Pastor, mas simplesmente pelo fato de crer em Jesus, é o que a palavra de Deus diz. Uma vez que eu creio em Cristo, eu sou justificado. Porque pelas suas obras ninguém será salvo. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Não somos salvos pela nossa obediência. Somos salvos pela nossa fé. Alguém diz amém? Amém. E quando você julga alguém e diz, esta pessoa é A, B, C e D, e é assim, 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 isso significa que Deus, Jesus, ele disse que quando você fizer isso, você também será julgado nas mesmas condições em que você julgou. Isso é disciplina de Deus. Qual que é o objetivo dessa disciplina? Não é o seu castigo, mas é o seu aprendizado. Por que é o seu aprendizado? Isso significa que quando você usa retórica de argumentação e recursos da linguística para condenar alguém, ou você usa tecnologia para filmar pessoas, gravar áudio e dizer, ó, tá vendo aqui, ó, ele é mau caráter mesmo. E isso eu não estou falando da injustiça, eu estou falando da justiça. O que é a justiça? É aquilo que é justo, amém? Só que a palavra de Deus diz que quando você julga com justiça, você também será julgado nos mesmos parâmetros. Por quê? Porque Deus precisa ensinar você a julgar como Ele julga. O que aconteceria se Deus julgasse você com justiça? O que aconteceria? Não teria nem poeira cósmica de você. Não existiria. Por quê? Porque todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós cometemos injustiça. Então Deus não nos julga segundo a justiça dele. Ele julgou Cristo para não precisar de nos julgar. Ele julgou Cristo com a mais reta justiça para poder nos justificar. Cristo foi julgado. Lembra que há uma passagem em Isaías que diz, ao Senhor agradou moê-lo. Sabe o que significa isso? É como se você colocasse o seu filho no ralador de carne e ainda isso agradasse você. É isso que está escrito. Ao Senhor agradou moê-lo. Qual é o pai que coloca o filho no ralador de carne e acha bom?
Deus fez isso por sua causa, por minha causa, pela nossa causa. Todas as vezes que você se sentir que não é amado, que o diabo jogar uma seta na sua mente dizendo que você não é amado, repreenda, fala: sai em nome de Jesus, Satanás. Eu te repreendo, porque Cristo me amou a tal ponto de entregar o Filho dele, de executar toda a justiça que foi sentenciada contra mim, sobre o Filho dele, para que eu fosse justificado. Você crê que você é justificado, sim ou não? E aí você diz que o seu irmão é injusto, que ele é mau caráter, que ele é mentiroso, que ele é A, B, C, D, E e F, ou até o seu cônjuge talvez, o cônjuge está mais perto, né? Que ele não faz, que ele não fez. E o que Deus diz sobre ele? Deus diz sobre ele: filho amado, justificado, abençoado. Ah, pastor, é porque você não dorme com ele todo dia. Mas é o que Deus diz. E aí, quando você julga, Deus permite que você pratique as mesmas coisas. Para quê? Para você aprender a julgar como Deus julga. Deus não julga você segundo a justiça, Ele julga você segundo a sua misericórdia. E Ele quer ensinar você a ser um Jesusinho abençoado. Aleluia! Você é um Jesus em miniatura. Fala isso para o seu irmão: você é um Jesus em miniatura. Alguém diz glória a Deus? Nessa caminhada, quantos querem ser iguais a Cristo? Deixa eu ver. Glória a Deus. Mas tem um detalhe: Jesus, além de amoroso, além de misericordioso, além de compassivo, alguém que se compadecia, além de ser alguém longânimo, ele era alguém que desfrutava de muito poder de Deus. Ele era alguém que tinha todo o poder nas suas mãos. E esse poder, Paulo ele fala no livro de Coríntios, né, que são os dons espirituais. Fala para o seu irmão: não é possível você se tornar como Cristo sem os dons espirituais. Fala para ele: sorry. Por quê? Porque para você ser como Jesus, você precisa de fazer as obras que Ele fez. E Deus está aqui te preparando para ser como Ele é, nós seremos. Amém? E para isso você precisa de buscar os dons espirituais. Pergunta para o seu irmão: qual o dom que você vai buscar hoje, irmão? Olha, quando Jesus Ele estava na terra, nós podemos linkar vários milagres que Ele fazia com os dons espirituais que Paulo fala no capítulo 12 de Coríntios. Então nós vemos, por exemplo, a palavra de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento é quando quando Deus te revela algo sobre uma situação, sobre uma pessoa, que às vezes ninguém sabe, que ela nunca contou a ninguém, que ninguém nunca viu, é só ela que sabe. Lembra da mulher samaritana? O que Jesus fala para ela? Jesus fala para ela: dá-me de beber. Ela estranha, porque primeiro Jesus era judeu, além dela ser mulher, era uma mulher samaritana. Homens não falavam com mulheres naquele tempo, a não ser a sua esposa e irmã. Uma mulher, ela falava e se comunicava praticamente, exclusivamente com o seu marido e com seus irmãos, com membros, com parentes de primeiro grau. Então Jesus, ele conversa com aquela mulher e fala: dá-me de beber. E a conversa evolui, em algum momento ele fala: vai chamar o seu marido. E ela fala: eu não tenho marido. E naquele momento o Espírito Santo de Deus revela a Jesus a vida daquela mulher. E ele fala: bem disseste, porque você já teve 5 maridos, e o que você está atualmente não é o seu marido. Naquele momento o que ela fala? Vejo que és profeta. Por quê? Porque só Deus para revelar um negócio desse. O homem nunca tinha visto aquela mulher na vida.
não a conhecia, não era daquele lugar, mas o Espírito Santo de Deus mostrou para ele a vida daquela mulher. E isso é um dom de palavra de conhecimento. Em outro momento, a palavra de sabedoria se manifesta em Cristo, quando trazem aquela mulher pega em adultério. E eles querem condenar a mulher, mas também querem que Jesus libere uma palavra para incriminá-lo. E eles falam: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Que dizes tu? A lei de Moisés manda apedrejá-la. O que eles queriam fazer, na verdade? Eles queriam que, se Jesus dissesse apedreja, eles iam falar: você é um assassino, porque você falou que deveria apedrejar. Se Jesus falasse não apedreja, eles falavam: você é contra a lei de Moisés, você não é de Deus, porque aquele que vem de Deus não pode ser contra Moisés. Mas naquele momento, eles não sabiam que estava diante daquele que escreveu a lei inteirinha. E ele diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os caras falam: cara, deu tilt. Onde é que nós erramos? Por quê? Funcionou com todos os outros que vieram, mas com ele não funciona. Por quê? Porque a sabedoria de Deus estava sobre ele. Havia sobre ele um dom chamado palavra de sabedoria. Quantos querem esse dom? Deixa eu ver. Glória a Deus. A única pessoa que Deus deu esse dom no Velho Testamento foi para Salomão. A única. E Deus disse: antes dele não haverá tal pessoa com essa sabedoria, e depois não haverá, até que Cristo veio. Essa palavra se cumpriu até Jesus chegar. Quando Jesus chega, a própria sabedoria estava ali, é Cristo. Você parou para prestar atenção nisso? No Velho Testamento inteirinho, quantas pessoas tiveram esse dom? Quantas? Uma. Fala para o seu irmão: agora está liberado para todos. Fala para o seu irmão: é para você isso. Basta você buscar. E daqui a pouquinho nós vamos orar para você receber dons espirituais. Quantos querem ser cheios de Deus e fluir no Espírito? Veja o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, seu filho amado. Ele diz o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O que ele está falando? Para ensinar a palavra, para falar da palavra, para instruir segundo a palavra, para discipular de acordo com a palavra, para aconselhar de acordo com a palavra. A nossa estrutura de igreja é voltada para isso. Nós valorizamos a palavra de Deus, nós valorizamos aquilo que está escrito. Somos uma igreja apostólica, uma igreja que tenta caminhar no caminho, na doutrina e no ensinamento dos apóstolos. Quantos dizem amém? Amém. Há um outro versículo, Romanos 1,16 diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus, ele se manifesta através da pregação da palavra que fala do Evangelho. Quantos aqui creem no Evangelho? Diz amém. Amém. Glória a Deus. No livro de Efésios diz o seguinte: nós falamos sobre um mandamento bíblico para ensinar a palavra, para falar da palavra, para instar, para instruir, com com todo encargo, traduzindo para os dias atuais. Encargo não é uma palavra que era muito usada pelos apóstolos, mas nós usamos. O que é encargo? Encargo é zelo, encargo é cuidado. Em Efésios está dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Toda palavra com ordem imperativa no Novo Testamento
quando ela está escrita, é um mandamento, ele é imperativo. Por exemplo, enchei-vos do Espírito, amai-vos uns aos outros, ide e prega o Evangelho a toda criatura. Todas as vezes que você vê uma palavra no Novo Testamento, que é uma palavra imperativa, é uma ordem imperativa, significa que tudo o que Deus havia de fazer para que você cumpra essa palavra, já foi feito. Fala para o seu irmão, você pode amar, porque Deus já te capacitou a isso. Fala para ele, você pode ir e pregar o Evangelho, porque Deus já te capacitou a isso. Você pode ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já foi derramado. Alguém diz aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Então agora eu quero chamar o grupo de louvor e nós vamos orar por dons espirituais, por mover de Deus, por milagres, por operação de maravilhas. Se você quer uma oração específica, você vai, dentro do grupo que você vai estar, você vai pedir oração. Pastor, mas eu quero a oração do pastor, porque o pastor está mais perto de Deus. Nós não cremos nisso aqui. Nós cremos que cada crente é um sacerdote. E como sacerdote você está habilitado, você está capacitado a abrir a sua boca e declarar a palavra de Deus, e ela vai se cumprir. Alguém diz aleluia? Aleluia. Glória a Deus, fica de pé. Nós vamos cantar um hino, uma música, e logo em seguida, nós vamos formar grupos de 4, 5 pessoas. Você vai colocar alguém no centro e vai orar por essa pessoa, e ela vai dizer, já vai pensando aí, você pode talvez pedir oração por uma necessidade, mas inclua um dom espiritual junto, porque você vai ver, quando você fluir no Espírito, as dificuldades da sua vida desaparecem, o problema desaparece, porque quando você é cheio do Espírito, você passa a fluir com habilidades e com a capacidade que você não tem naturalmente. Alguém diz glória a Deus? Aleluia, vamos cantar. Deus provê o fogo e o sacrifício. Deus provê o Espírito e eu me rendo por inteiro. Deus provê o fogo e eu sacrifício. Deus provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, abra sua boca, abra sua boca, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, até transbordar.
sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Vamos formar os grupos. Forma os grupos de 4 ou 5 pessoas. Coloque alguém no centro e ora por ele. E declara poder de Deus, mover e unção. Se essa pessoa não é batizada no Espírito, ore para ela ser batizada. Aleluia, não fique sozinho. Junte-se com alguém. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Fogo de Deus vem sobre nós, mover do Espírito. Oh, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós declaramos mover no Espírito, dons espirituais, variedade de línguas, interpretação das línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, dons de curar, operação de maravilhas, discernimento do Espírito, dom da fé. Pai, nós liberamos no nosso meio e declaramos cultos cheios de poder, poder nas nossas células, poder nas nossas reuniões, com manifestação dos dons espirituais, curas sobrenaturais, discernimento de espíritos, palavras liberadas da parte de Deus, aconselhamentos liberados através de dons espirituais. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito de Deus, nós declaramos o manifestar do teu amor e da tua graça, com poder, com dons, com prodígios, com maravilhas. Chamamos, Senhor, a existência, aquilo que não existe, existirá agora. Agora, você que não possuía, possuirá agora. Você que os
Deus tocou no seu coração. Agora o Espírito Santo, o Espírito libera poder, libera Deus, libera visitações, libera, Senhor, agora em nome de Jesus. Haja pela fé, haja poder, haja vida, haja milagres, curas sobrenaturais. Espírito de Deus, uma onda que passa, uma onda que te invade. Oh, aleluia, aleluia, pela fé. Oh, receba mais. Receba, você que está no meio, receba, você que está em volta, ore com fé, ore com fé. Esse é o seu momento, igreja. Agindo Deus, quem impedirá? Esse é o seu momento. Aleluia, oh, aleluia. Sim. Mais o Senhor, mais vida, mais poder, mais. Em nome de Jesus, nós declaramos agora, oh, os dons, agora, ora em línguas, meu irmão, veja no sobrenatural, oh, discernimento de línguas. Você que está orando em línguas, tenha discernimento agora daquilo que Deus está falando ao seu coração pelo Espírito, em nome de Jesus. Oh, rodorerê de barabarabachara, isso, exatamente isso. Oh, aleluia, maravilha, Deus, agindo Deus. Oh, quem impedirá? Em nome de Jesus, enche. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, vai tocando, Senhor. Toca, em nome do Senhor Jesus. Libera a tua vida sobre nós, ó Deus. Ativa os dons. O Senhor está te tocando agora. Você é boca de Deus, você é profeta, você profetiza. O que você fala ao Senhor, Ele dá o respaldo, porque você é um com Ele. Profetiza com fé, meu irmão, profetiza com fé, em nome de Jesus. Deus está ativando a sua vida, Deus está ativando a sua vida para o sobrenatural, vai tocando, toca Espírito, toca Espírito Santo, toca Espírito Santo, toca esse irmão, toca essa irmã, essa pessoa que está recebendo oração, seja tocado agora pelo poder de Deus, seja tocado agora. Se você está sentindo dor, receba a tua cura agora, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora todo espírito de insônia, de depressão, síndrome do pânico, você saia em nome do Senhor Jesus. Nós ordenamos pelo poder que há no nome de Jesus. Nós declaramos correntes caindo, correntes que aprisionavam sua mente. Seja livre. Mas ore com mais fé, meu irmão. Ore com mais fé. Ore crendo. Começa a olhar, começa a visualizar no reino do Espírito, Deus fazendo grandes coisas, Deus operando maravilhosamente. Oh Espírito, libera a tua vida, libera a tua vida,
A unção que quebra o jugo. Libera. Continue orando, continue profetizando, continue orando, em nome de Jesus. Não perca, não perca. Mas Espírito, nós estamos sedentos, nós estamos sedentos, nós estamos sedentos. Nós queremos poder, mais poder, mais poder, mais poder, mais poder, ó Deus. Mais, aleluia, 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 aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Jesus está tocando, Jesus está tocando, Jesus está tocando. Enche-nos, Espírito, 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 que desce como fogo, fogo de Deus. Vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Vem com fogo, 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 do Espírito Santo. Nós te queremos, Espírito. Espírito Santo de Deus, tens liberdade entre nós. Flua entre nós, Espírito. Espírito Santo, nós temos sede de Ti, nós temos fome de Ti. Espírito Santo, nós te adoramos. Espírito Santo, Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós, Espírito. Flua entre nós, Espírito, flua entre nós. Ere caralaba xadaramane raçou de querer levar na vado, querer levar na barraçou de caralaba xadareba na baeias. Recebe, 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 irmão, recebe, recebe. Recebe de Deus a unção profética. Recebe do Senhor. Recebe, recebe autoridade para falar da parte de Deus. Recebe autoridade para mover no sobrenatural. Recebe ousadia para ser instrumento de Deus nessa hora. Ararabaçu de querele machadarabanarraçou. Deus te levantou. Deus te levantou. Ararabaçou de caralabaxe de banarraçou de caralabanarraí. Oh, oh, flui, 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 flui. Ei, ararabaçou de caralabaxe de raçou de caralabanarraí. E navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu
Xalabalá. Xalabalá, Surialabalá. Com fogo vem. Shekanabalaba, Surikantarabalá. Há mais do Senhor para você nessa noite. Há mais de Deus para você. Há mais do Espírito. Há mais. Deus tem mais. Há um derramar, há uma porção, há algo maior. O Senhor quer que você viva algo, experimente algo maior nessa noite. Sim, Jesus, nós queremos mais. Nós queremos mais Espírito. Nós queremos mais Espírito Santo de Deus. Vem com fogo, vem com fogo, vem. Sim, Vem com fogo, vem com sim, fogo, Deus. vem. Vem com teu fogo. Vem com teu vem. fogo, Espírito. Vem com fogo, vem com fogo, vem. Queremos mais. Vem com fogo, Vem com teu fogo. Vem com fogo, Com teu fogo, com teu fogo. Com teu fogo. Com teu fogo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Oh, Jesus. Aleluia. Vem como em Pentecostes. Sim, Deus. Queremos mais. Queremos mais. Mais. E enche-me de novo. Encha-nos, Deus. Espírito, Espírito, Encha-nos. Oh, aleluia. que desce como fogo. Aleluia. Vem como em Pentecostes. Aleluia. E enche-me de novo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos marcou nessa noite, porque o Senhor é bom em todo tempo, porque o Senhor é aquele que nunca, jamais, nunca nos abandona. Oh, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Aleluia. Quero falar para você que Deus ele está te ativando novamente. Enquanto nós orávamos e nós estávamos aqui, era como se eu visse pessoas desesperadas, levantando as mãos e falavam: Senhor, eis-me aqui, eu quero mais, eu quero aquele fogo que um dia eu tive, eu quero aquela paixão que um dia eu tive, mas por algum motivo se foi. Eu quero falar, Deus ele está te ativando nessa noite. Deus ele está ativando você. Ele está colocando um fogo novo no seu coração. Eu quero declarar, se você está desanimado, você não está mais. Você estava desanimado, porque o fogo de Deus nessa noite, ele veio de encontro a você, e ele vai te pegar, ele vai acender o seu espírito. Quero declarar, existe uma diferença de alguém que é bem sucedido e alguém que não é. O fogo de Deus faz toda a diferença. Você é alguém que é bem sucedido porque você tem o fogo de Deus. Eu quero declarar na sua vida, em nome de Jesus, liberar essa palavra, que o fogo de Deus, ele reacendeu hoje na sua vida. O fogo de Deus reacendeu, e você vai tomar prova disso, sabe como? Às vezes você vai estar na sua casa e algo vai queimar dentro de você, você vai falar: meu Deus, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ler a Bíblia, eu quero pôr um louvor,
talvez coisas que você já não faz há muito tempo. Você vai ver que o fogo de Deus vai queimar dentro de você, e você vai fazer. Isso é o fogo de Deus na sua vida. Então a palavra que eu quero liberar para você: você não será o mesmo a partir de hoje, porque o fogo de Deus, ele reacendeu sobre a sua vida, ele reacendeu sobre você. Eu declaro que esse fogo, ele vai impactar a sua família, ele vai impactar os seus filhos, ele vai impactar os seus pais, ele vai impactar os seus colegas de trabalho. Aonde você for, esse fogo de Deus vai contagiar, porque você nasceu para isso, você nasceu para liberar o fogo de Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh! Tem uma semana abençoada, cheia da glória de Deus, cheia do fogo. Seja ousado, abra a sua boca, declare a palavra, e o Espírito de Deus vai confirmar a palavra que saiu da sua boca. Aleluia.